Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos àquela que é a vossa antepenúltima lição, lição número 28. Já estamos aqui quase no fim do nosso curso, neste curso do Terapeuta de Topo, que é aqui um curso da oficina 8, da oficina do terapeuta, energia de escorpião, de transformação e de mudança e de capacidade de morte e renascimento. Falámos sobre já muitos temas, sobre muitas questões. Hoje estamos aqui para as 7 etapas para ser grande na cama, não é? Estamos aqui já no clímax final, na parte sexual propriamente dita, exploração terapêutica e prática para autoconhecimento e construção de relações íntimas saudáveis. De facto, fizemos aqui uma grande viagem, temos feito sobre a questão da terapia, do autoconhecimento e do conhecimento do outro, do respeito dos nossos limites e do respeito do limite do outro, da percepção de como somos, de como agimos, de como estamos e de como podemos nos potenciar no relacionamento, e tudo isso tem sido aqui, ou servido aqui de mote, para irmos aprofundando aqui conversas, conhecimentos, sobretudo tendo em conta a psicanálise, a psicologia, a terapia de casal e também a programação neurolinguística, e todos esses elementos combinados têm-nos trazido aqui sempre exercícios e técnicas, digamos assim, que podemos aplicar e ajudar, ou que nos podem ajudar, melhor dizendo, a desbloquear determinadas inibições e a termos uma vida sexual e uma vida ativa de intimidade no fundo, de capacidade de ouvir o outro e de entrega ao outro cada vez maior e mais próxima daquilo que seja uma vida profundamente satisfatória. Eu diria aqui que procuramos o contentamento, procuramos a suficiência, ao invés de chegarmos aqui a modelos de perfeição e de felicidade que tantas e tantas vezes têm a ver com esta sociedade moderna de competição e de ficar em primeiro lugar. Não é esse o objetivo é aqui essencialmente explorarmos os nossos próprios recursos e ferramentas que podemos utilizar para sermos mais contentes, mais de acordo com os nossos objetivos naquilo que é também a vida íntima, a vida sexual, a vida que temos com o outro e a dimensão, no fundo, do terapeuta, que tem a ver aqui com esta oficina de relação, em que estamos na comunicação íntima, em que já ultrapassamos, digamos assim, aquela barreira da comunicação meramente empresarial, em que não estamos propriamente a concorrer para um trabalho de minúcia de uma clínica, nem estamos a dominar um palco, a exibir, entre aspas, aquilo que é a nossa hubris e a nossa capacidade de ser superiores no nosso desempenho e nos aplausos que queremos escolher. Não é nada disso que temos aqui. Aqui temos essencialmente um conjunto de técnicas que nos ajudam a perceber melhor o nosso parceiro, a compreendê-lo, a aceitá-lo, mas também a saber pôr os nossos limites, a que nos respeitem, a que percebam a nossa própria dimensão interior e que tudo isso nos ajude a gerar sinergias para crescermos. Vamos então a estas 7 etapas para ser grande na cama. Introdução e objetivo, cá está mais uma vez, integrarmos a psicanálise, a psicologia, a terapia de casal e o PNL para desenvolver uma relação íntima e sólida. Aqui o objetivo é explorar as essenciais 7 etapas para as relações sexuais e afetivas satisfatórias, com o foco em autoconhecimento, comunicação e reciprocidade. Ou seja, perceber que nós temos aqui um processo e que através desse processo podemos crescer, podemos nos transformar, podemos aprender coisas que serão úteis não só para o nosso parceiro, para a felicidade da nossa relação, mas essencialmente para crescermos, para sermos maiores dentro de nós mesmos, naquilo que é um autoconhecimento e uma necessidade de nos aproximarmos de uma melhor versão de nós mesmos, que não tem que necessariamente ser, digamos, perfeita ou procurar ser um modelo, mas antes melhor que o dia anterior, ou seja, em que haja aqui um esforço de correção, de melhoramento, de transformação, ao fim e ao cabo, daquilo que é a nossa vida e o nosso projeto de vida. Então, aqui a primeira fase tem a ver com o flerte e com o autoconhecimento, tem a ver aqui com aquela fase em que estamos a conhecer o outro, tem a ver também com o contacto sem intimidade, tem a ver com aquela fase em que fazemos os conhecidos, em que fazemos os conhecimentos, e que muitas vezes pode ser estratégico ou transacional. E estamos aqui muito no domínio da superficialidade e do contacto de redes, não é? Nós temos várias redes sociais hoje em dia para o contacto, e isto aqui faz muito lembrar, no fundo, ter aqui uma espécie de primeiro contacto
via Facebook, ou ao fim e ao cabo ter aqui um Instagram de alguma forma, que hoje em dia já faz muitas vezes de outras comunidades que temos, obviamente, de aproximação. Então, este flertar e este autoconhecimento é o primeiro passo, é a pedra de tropeço. Depois temos a responsabilidade afetiva, que é quando começamos a olhar para o outro já como algo mais, como um companheiro, como alguém que conta connosco e que nós contamos com ele. Então é aqui importante refletir sobre as inseguranças emocionais e sexuais, que muitas vezes surgem, e praticar uma escuta ativa com o parceiro. Pronto, este aspecto é importante, refletir sobre inseguranças emocionais e sexuais e depois praticar a escuta ativa com o parceiro. Demonstrar empatia e carinho com ações consistentes. Portanto, aqui 3 passos que eu acho que são importantes: refletir nas inseguranças emocionais e sexuais, praticar a escuta ativa com o parceiro e depois demonstrar empatia e carinho com ações consistentes. Aqui nestas 2 primeiras fases do flerte, autoconhecimento e da responsabilidade afetiva. Depois passamos aqui para a terceira fase, e a terceira fase tem a ver com comunicação e responsabilidade conjugal, e aqui já começamos a ter uma aproximação maior. É preciso dialogar de forma honesta sobre expectativas e medos. É importante organizar encontros para melhorar o vínculo comunicacional. É necessário praticar fidelidade e transparência, ou seja, já não basta apenas aquele impulso inicial, mas é preciso aumentar a ética, é preciso aumentar aqui a honra, aquilo que são os nossos valores fundamentais de respeito pelo outro. Então esse diálogo vai ter que implicar necessariamente uma forma honesta de abordarmos as nossas próprias expectativas e os nossos próprios receios, e isto implica começar a abrir, digamos, a ferida e a expor a nossa dor e no fundo aqui começa a ser difícil, porque começamos a expor-nos exatamente como somos e a poder ser sujeito a críticas. Depois organiza esses encontros para melhorar o vínculo comunicacional, em que quanto mais claro e transparente for, atenção, isto é uma armadilha, porque todos nós sabemos que no relacionamento, quanto mais nos pomos, mais damos, entre aspas, munição para a seguir podermos ser apontados. Por isso é que é importante trabalhar o nosso interior e as nossas expectativas internas para praticar a tal fidelidade e transparência. 4. Responsabilidade íntima e sexual. E aqui já não há barreiras, não pode haver. Chegámos a um ponto onde já nos pusemos completamente ao outro. Já entregamos aquilo que é a nossa essência, a nossa mais profunda identidade, e portanto nós saberemos conhecer as preferências e desejos sexuais do nosso parceiro e que ele também conheça as nossas preferências e desejos sexuais, e há aqui uma partilha clara e óbvia acerca disto. Isto implica necessariamente a tal aceitação de diferenças e a exploração juntos de novas experiências. Portanto, este segundo aspecto é muito importante, ou seja, a partir do momento em que nós nos damos completamente a conhecer através de preferências e desejos sexuais, também aprendemos a aceitar diferenças e a explorar juntos as novas experiências que entretanto surgem. Portanto, conversar abertamente com o parceiro sobre prazer, sabermos estruturar a este nível, sabermos ultrapassar medos e dificuldades que aparentemente existem, mas que na verdade muitas vezes são mais psicológicas do que efetivamente reais. Inteligência emocional e atração, estamos no 5º e no 6º patamar. A inteligência emocional surge a partir desse momento em que já temos uma perfeita intimidade sexual e que já nos relacionamos com o outro, em que ao fim e ao cabo formamos um casal, formamos uma unidade e a partir daí trabalhamos em conjunto para objetivos comuns, que também são de prazer, mas são essencialmente objetivos de família, de criação de família, de filhos, de projeto em comum, de estrutura familiar que queremos criar a partir daí. E portanto há aqui um projeto muito maior do que simplesmente a sexualidade, e então a partir daí temos que trabalhar elementos de inteligência emocional para funcionarmos como uma equipa funcional que constantemente se cobre e constantemente se equilibra. No fundo é isto que eu quero dizer, em que temos equilíbrios constantes. Não só tem que haver um conhecimento profundo das nossas personalidades, uma compatibilidade profunda, como também uma capacidade de rir de nós mesmos, trazer o elemento infantil, de criar essa mesma sinergia, e isso implica a tal inteligência emocional, de saber rir de nós próprios, nos saber aceitar como somos. Portanto, refletir sobre as nossas reações emocionais e buscar equilíbrios, portanto, as suas e as do seu companheiro parceiro, cuidar da imagem pessoal, autoestima, saúde, aparência, ou seja, ambos têm que continuar a ter a sua vida em perspectiva, quanto há de continuar a trabalhar constantemente naquilo que é o melhoramento
de ambos e de cada um. A atração nasce do cuidado externo e interno, do cuidado interno e externo. Ou seja, a atração só existe de alguém que se cuida, de alguém que se projeta, de alguém que tem objetivos, de alguém que tem caminho, de alguém que sabe para onde ir. Senão, isso não cria atração. Se a pessoa está perdida, a pessoa não é atrativa. E chegamos ao sétimo ponto, à sétima etapa aqui do relacionamento, que é a reciprocidade. Portanto, avaliar o quanto você oferece ao parceiro e o quanto ele oferece a si, ou seja, a avaliação mútua. E aqui é muito importante não da perspectiva do que é que eu ganho, ou do que é que ele ganha, ou do que é que perdemos, do que é que ganhamos, mas essencialmente uma avaliação autêntica daquilo que é o caminho, daquilo que são objetivos postos em comum, de onde é que queremos atingir, quais são os objetivos que queremos. Praticar gestos de carinho e reconhecimento e apoio emocional. É muito importante que haja uma gramática correta de ligação ao seu parceiro e que vocês estabeleçam esses laços e essas ligações e que as vão trabalhando constantemente e de forma permanente. Portanto, esses gestos de carinho, reconhecimento, apoio emocional. Igualmente, relacionamentos saudáveis baseiam sempre em trocas equilibradas. Esta ideia de troca, de transação, não é de todo relevante. É mais importante construir um win-win e construir em conjunto objetivos novos que vocês projetam em conjunto. Portanto, a perspectiva mais do que transacional será criativa, transformadora. Conclusão e prática. Continuo fazendo uma reflexão e praticando os exercícios propostos. É necessário continuar essa prática, no fundo, como uma patinagem artística, em que você continua a criar e ao mesmo tempo a trabalhar-se, à moda do cutting edge. Estabeleça uma rotina de 15 dias por etapa, repetindo por 90 dias. Cultive o amor, o respeito mútuo e a continuidade. Era isto que eu vos queria trazer aqui ao fim e ao cabo, nesta que é a nossa antepenúltima lição, a lição 28. Voltamos a ver amanhã, na lição 29. Até lá, despeço-me cordialmente e agradeço terem estado aqui comigo e terem-se disponibilizado mais uma vez para me ouvirem, estarem aqui também nesta que foi a 28ª lição aqui do Terapeuta de Topo. Vemo-nos amanhã, até lá, despeço-me com cordialidade. Até amanhã, então.